Olá, como estão? Sejam bem-vindos a uma breve exposição sobre o ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Essa frase foi proferida por Jesus durante sua passagem por este nosso planeta e hoje pretendemos mostrar a vocês a profundidade desse ensinamento, principalmente quando compreendido à luz da doutrina espírita. Na Bíblia, em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, consta a seguinte passagem: Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o primeiro e maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis o vosso próximo como a vós mesmo. Todas as leis e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, o que a gente tem que se perguntar é: o que é o amor? A palavra amor ou amar, ela pode ser interpretada de várias formas. Segundo o dicionário da Academia Brasileira de Letras, amor é expansão afetiva do ser, é disposição benévola e indulgente, e pode ter como sinônimo bem-querer, bondade, benevolência, clemência. Amar o próximo, portanto, é a expansão de nós mesmos, é querer bem, é ser bondoso, paciente, indulgente. Mas quem é o próximo que Jesus diz que nós devemos amar? A parábola do bom samaritano esclarece. Em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, um doutor da lei questiona Jesus sobre o que deveria fazer para entrar na vida eterna. Jesus pergunta a esse doutor: o que está escrito na lei? E o doutor responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse então: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas o doutor da lei, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus responde contando a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que o assaltaram, agrediram e fugiram, deixando-o semi-morto. Pelo mesmo caminho desceu um sacerdote que viu o homem e passou reto. Um levita também passou por ali, viu o homem e o ignorou. Um samaritano, porém, viu o homem assaltado e machucado e se encheu de compaixão. Aproximou-lhe dele, tratou as feridas, colocou-o sob a sua montaria e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, ele tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, dizendo: Trata desse homem, na minha volta pagarei tudo quanto despenderes a mais. Então Jesus pergunta para o doutor da lei: Qual dos 3 te parece que tinha sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei responde: O que para com ele usou de misericórdia. E Jesus diz: Pois vai e faz o mesmo. Para compreendermos corretamente a parábola, nós precisamos lembrar que no tempo de Jesus, os samaritanos eram descendentes de israelitas e se misturaram com gentios, e eram considerados heréticos. Existia uma forte hostilidade entre os samaritanos e os judeus, devido a disputas sobre a verdadeira fé e o local de culto. Logo, o que podemos extrair dessa parábola é que o próximo é qualquer pessoa, mesmo que não tenha a mesma fé ou religião que você, mesmo que tenha uma vida diferente da sua. Nós vimos, portanto, quando Jesus nos ensinou a amar o próximo, e já entendemos um pouquinho sobre o que é amar o próximo. Amar ao próximo é ser benevolente, caridoso, bondoso, indulgente com qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho. É expandir o nosso eu em sentimentos positivos para todos que nos cercam, independentemente de quem for. Mas Jesus não disse para a gente apenas amar ao próximo. Ele disse: ame o próximo como a si mesmo. E o que significa amar a si mesmo? No Espiritismo, amar-se não é egoísmo. É reconhecer-se como espírito imortal em evolução. Trata-se de ter um autocuidado físico e moral. Cuidar do corpo, que permite a encarnação do nosso espírito, e cultivar virtudes, evitar vícios, buscar equilíbrio emocional. Nós precisamos lembrar que sem um amor próprio saudável,
não há como oferecer amor verdadeiro ao outro. Há, contudo, uma grande diferença entre amor próprio e vaidade. O amor próprio é o reconhecimento de que somos espíritos criados por Deus, com todo o amor que Ele possui. Trata-se de ter um cuidado e carinho com o corpo e o espírito para evoluir, enquanto que a vaidade é o vício do ego, que busca a admiração externa, o aplauso e a superioridade, esquecendo-se da essência espiritual e se perdendo na ilusão do orgulho e do materialismo, o que prejudica a nossa evolução. A diferença fundamental é que o autocuidado é interno e visa o crescimento, enquanto que a vaidade é externa, focada na autoimagem e na aprovação alheia. O autoconhecimento é a base para nós nos amarmos. No Livro dos Espíritos, nas questões 919 e 919A, os Espíritos dizem para Kardec que o meio mais eficaz de nos melhorarmos é nos conhecendo. Os Espíritos nos ensinam a, no final do dia, interrogar a nossa própria consciência e ver tudo aquilo que fizemos e aquilo que deixamos passar. Assim, nós podemos avaliar as nossas ações e entender aquilo que fomos corretos e aquilo que poderíamos melhorar na próxima vez. E como é que a gente faz para não deixar que o nosso amor próprio minimize as nossas ações? Como é que a gente faz para não passar pano para aquilo de ruim que a gente fez durante o dia? Nós devemos pensar que aquilo que a gente fez e que talvez a gente esteja querendo passar um pano, como nós iríamos agir se fosse outra pessoa fazendo? Se nós víssemos outras pessoas agindo da mesma forma, nós iríamos reprová-las? Se sim, a nossa conduta é reprovável, pois uma mesma ação não pode ser analisada de formas diferentes. Deus não usa de duas medidas em sua justiça. Amar ao próximo como a si mesmo é a síntese da lei moral de Cristo. É a base da caridade. Como podemos exigir dos outros que nos tratem melhor ou sejam mais indulgentes e benevolentes do que nós mesmos somos para com essas pessoas? Todos nós somos espíritos em jornada, ligados pela lei de solidariedade, de modo que a máxima, amar ao próximo como a si mesmo, elimina o egoísmo e propicia a elevação de toda a humanidade, que deixa de ser guiada pelos instintos e passa a cultivar uma divina fraternidade que conduz à plena felicidade da alma. Precisamos lembrar que o próximo não é apenas a quem gostamos. Inclui adversários, desconhecidos e qualquer pessoa que por algum motivo nos fere na nossa jornada. Amar esses próximos não é tão fácil quanto amar aquelas pessoas que nos amam e nos tratam bem, não é mesmo? Mas a gente precisa lembrar que, à luz da reencarnação, o nosso entendimento é ampliado. Vínculos difíceis podem ser reencontros para reajuste e aprendizado. Então, quando nós amamos aquelas pessoas mais difíceis na nossa vida, com todo o nosso coração e da forma como nós gostaríamos de ser amados, e tratamos essas pessoas da forma como gostaríamos de ser tratados, nós estamos criando um vínculo de amor com essa pessoa. Nós estamos sanando qualquer possível problema que tenhamos causados para elas nesta ou em outra reencarnação. Estamos aprendendo e ampliando uma esfera de aprendizado, de reajuste. E mesmo que essa pessoa não consiga fazer o mesmo para com a gente, esse vínculo ele vai se tornando forte e um dia essa pessoa também terá a condição de amar a nós mesmos, assim como ela se ama, como ela vai aprender a se amar. A caridade ela é uma expressão prática do amor. Ela é a benevolência, a indulgência e o perdão em uma coisa só. Então, quando nós amamos ao próximo como nós amamos a nós mesmos, estamos sendo caridosos. Emmanuel nos lembra no livro Pão Nosso que a solidariedade para com o próximo diminui nos ambientes em que é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação em criticar.
Então, o amor ao próximo está diretamente vinculado aos atos de serviço desinteressado ao próximo e à ampla indulgência em relação aos defeitos alheios. E como podemos desenvolver esse amor na prática? Bom, é um exercício diário de empatia. Como eu gostaria de ser tratado nessa situação? Precisamos lembrar também da prece e da vigilância para manter a serenidade. Acima de tudo, como Emmanuel nos chama a atenção, precisamos fazer serviço ao próximo. Ações simples, mas constantes. Não podemos deixar também de estudar e de refletir para fortalecer a nossa consciência moral. Pequenas atitudes diárias como paciência no trânsito, gentileza com quem erra, uma escuta ativa, vai fazer com que coloquemos em prática a máxima de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Devemos lembrar que amar ao próximo é um caminho de libertação e crescimento espiritual. Quando amamos verdadeiramente alguém, perdoamos as falhas de todo o nosso coração e nosso espírito não é mais contaminado pelo rancor, pela mágoa, pelo ressentimento. Além disso, quanto mais nos conhecemos e percebemos nossos defeitos, mais podemos conseguir deixar para lá as falhas de nossos irmãos. É muito mais fácil perdoar o outro quando a gente tem consciência dos nossos erros. O Espiritismo nos convida a viver esse amor de forma racional, consciente e progressiva. Vamos lembrar que amar é reconhecer no outro um irmão de jornada, tão imperfeito e tão amado por Deus quanto nós mesmos. Agradeço a todos a atenção. Tenham uma ótima jornada reencarnatória.